importante também apontar isso, né? Eu falo como pesquisadora, né, desse tema, desde a minha dissertação de mestrado, que já se vão aí alguns anos, continuei pesquisando no doutorado também. Trabalho como assistente técnica, fazendo avaliação sobre laudos, né, que são emitidos por psicólogos. Sou contratada por pais, por mães que estão sendo acusados de alienação parental ou pais que estão sendo acusados de molestar seus filhos. E também atuo na Comissão de Orientação e Ética do CRP-RJ, do CRP 05, e lá, né, até brincamos que a maior parte das situações, né, de denúncia contra psicólogos hoje, no Conselho Regional de Psicologia, envolve alienação parental e denúncia de abuso sexual infantil no contexto do litígio conjugal, né? Isso parece que se tornou assim um lugar comum nas comissões que trabalham dentro do CRP. Bom, então eu queria contextualizar, também pegando um pouco da fala do Eduardo, contextualizar um pouco a entrada dessa temática no Brasil. Esse assunto ele surge em 2006 pelas associações de pais separados. Essas associações, em boa parte, elas são compostas por homens pais que não eram residentes dos seus filhos, portanto, os chamados visitantes. E essas associações de pais, muitas existiam no Brasil e também fora do Brasil. E aqui no Brasil, essas associações elas se organizam em torno dessa temática da alienação parental, quer dizer, inicialmente da síndrome da alienação parental e posteriormente, né, como as associações acabam se dando conta, né, de que não se tratava de uma síndrome, porque na verdade não possuía reconhecimento científico, então passa-se a divulgar esse assunto no Brasil utilizando apenas a terminologia alienação parental. É curioso notar que em pouco tempo essas associações conseguem produzir uma espécie de uma comoção social. Esse tema vira tema de documentário, personagens de novela, matérias na TV, livro, publicações, e no judiciário, né? As associações elas começam a divulgar intensamente essa temática no judiciário e a ideia, então, era alertar a sociedade para o novo malefício que vinha sendo utilizado pelo genitor guardião, ou seja, na maioria das situações, as mães, que acabavam, segundo, né, os pais, impedindo com que eles tivessem acesso aos seus filhos, nas situações de separação e disputa de guarda. Então, em 2008, é promulgada a Lei da Guarda Compartilhada, que teve uma grande contribuição das associações de pais separados, que vinham debatendo sobre a necessidade de, na nossa sociedade, termos uma igualdade parental, a igualdade de direitos e deveres. Em 2008, a Lei da Guarda Compartilhada ela é promulgada e, nesse mesmo ano, eu chamo a atenção para isso, nesse mesmo ano, as associações de pais separados, elas entram com um novo projeto de lei. O projeto de lei sobre a alienação parental. Esse projeto de lei ele tinha como objetivo, efetivamente, criminalizar a alienação parental. E digo mais, eu fiz a análise do projeto de lei, né, tem um artigo publicado, um artigo que está na revista do Conselho Federal de Psicologia, um artigo meu e da professora Leila Torraca de Brito, e fizemos a análise desse material. Inicialmente, no anteprojeto, havia menção às mulheres como alienadoras. Então, na minha compreensão, na nossa compreensão, era que, de fato, a instrumentalização desse conceito de alienação parental serviria como uma forma de, para usar um termo, né, da psicanálise, né, Eduardo, barrar, né, um pouco essas mães, que no entendimento dos pais acabavam tendo, sim, todo o poder no que tange as responsabilidades sobre as crianças. Mas, né, conseguimos, então, junto ao Conselho Federal de Psicologia, isso na audiência pública, que fosse retirada, pelo menos, a questão da criminalização da alienação parental. Contudo, uma série de outras sanções poderiam ser, enfim, adotadas contra o dito genitor alienador. Em 2010, a lei, a Lei da Alienação Parental, ela é promulgada e define a alienação parental como uma conduta de interferência na
na constituição psicológica de crianças e adolescentes. Bom, quero chamar a atenção para um outro aspecto. A alienação parental, como o Eduardo muito bem colocou, não se trata de um tema inerente à psicologia. Logo, a lei brasileira, ela define uma conduta e aponta na lei que serão as equipes que irão identificá-la. Tem toda uma problemática aí que a gente também trabalha, eu e Leila trabalhamos nesse artigo, né, que eu indico, não vai dar tempo de falar tudo, então eu indico que vocês possam consultar e depois a gente conversar sobre o assunto. Bom, então com isso, o que me chamou bastante atenção? Que logo após a promulgação da lei, o tema é absolutamente festejado no Brasil. Nossa, uma lei ímpar, né, que vem para solucionar uma problemática que existia há muitos anos, que nunca teve nome. Na verdade, a gente sabe que tinha nome, não é mesmo, Eduardo? Há mais de 20 anos, né, a literatura de terapia de casal e família, pesquisas sobre separação de pais e guarda de filhos, apontavam a existência de uma certa forma de aliança ou de uma coalizão que poderia surgir em meio ao litígio conjugal. Essa aliança poderia se estabelecer, inclusive na maior parte das vezes, entre o filho mais novo e um dos genitores. E notava-se que, na maioria das situações, seria, sim, o guardião. Então, essa lei passa a ser festejada, digamos assim, no Brasil, tanto nos tribunais de justiça quanto psicólogos. Devo apontar que se torna também uma espécie de um novo tema para psicólogos. Então, psicólogos passam a ser capacitados, qualificados. A lei aponta, né, que para fazer a identificação da alienação parental tem que ser especialista. Então, o que a gente nota é que os profissionais parece que vão, de forma desarvorada, se qualificar, se capacitar, muitas vezes perdendo de vista toda uma problemática, como o Eduardo aponta, uma problemática que envolve a judicialização, a criminalização e a patologização dos comportamentos no âmbito das relações familiares. Isso parece que passa um tanto despercebido de muitos profissionais. E aí, então, nesse período 2002, 2010, eu faço também um artigo com a professora Márcia Amêndola, quando nós vamos falar de uma distinção entre falsas alegações de abuso sexual e síndrome da alienação parental. Eu vou fazer um levantamento sobre o assunto e o que eu verifico. Vários grupos que vão se organizando em diversos países numa espécie de movimento de contra-reação, ou chamado backlash, um movimento de reação contra a alienação parental. Porque, segundo, né, algumas mães profissionais, esse conceito estaria sendo instrumentalizado. Agora vejam, agora são as mulheres, isso não no Brasil naquele momento, as mulheres estariam apontando que homens estariam se utilizando dessa temática para se furtarem às acusações de abuso sexual infantil. Isso em idos de 2002 e 2012 no Brasil. No Brasil não se falava sobre esse assunto, né, com essa problematização, mas desde o início dos anos 2000 já se falava isso em outros países. Então agora, né, recentemente, né, com a aprovação da nova lei sobre o sistema de garantias de direito, né, de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência, vem se constituindo também, junto a isso, um movimento de reação de mulheres que têm sido acusadas de alienação parental, mulheres essas que teriam acusado anteriormente seus maridos de alguma forma de abuso sexual contra seus filhos. E, na maior parte das vezes, há laudo de psicólogos envolvidos. Laudos que atestam ou alienação parental ou abuso sexual infantil. E, em algumas situações, esses laudos vão parar nas comissões de orientação e ética dos Conselhos Regionais de Psicologia, denúncia contra psicólogos, porque eles não teriam, efetivamente, como diagnosticar não só a alienação, como também o abuso sexual infantil, pela forma como isso é feito. Bom, a gente tem toda uma problematização, né, de como identificar abuso sexual, o que é alienação parental, se o psicólogo tem que identificar alienação parental. Acho que, né, a gente vai ter ainda um tempo para discutir sobre isso, né, porque o meu tempo já está acabando, eu estou ali controlando o cronômetro, né, porque senão eu vou ser punida depois.